O julgamento da chapa Dilma Temer no TSE entrou hoje no momento decisivo. É hora dos votos dos ministros que definem se a chapa será ou não cassada por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. O relator, o ministro Herman Benjamin, ainda está concluindo o voto. Quem conta pra gente ao vivo é a repórter Larissa Graciano. Boa tarde, Larissa. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, o ministro Herman continua concluindo o seu voto. Quando ele terminar, a sessão deve ser suspensa, deve ser retomada entre 2h30 e 3 horas da tarde, que quando você falou, a gente vai conhecer os votos dos outros ministros. A previsão é que o julgamento termine ainda hoje mesmo, Luciana, isso porque os ministros já demonstram muito cansaço. O ministro Herman Benjamin repetiu em alguns momentos, desde o primeiro dia que ele está falando e também desde ontem, que ele está bem cansado, viu? Inclusive, hoje o ministro do Gilmar Mendes, que é presidente do TSE, ele abriu a sessão pedindo celeridade dos ministros e que possíveis intervenções fossem feitas somente em casos de dúvida. Tudo para que esse julgamento tivesse sido terminado hoje pela manhã, mas como a gente viu, ainda não foi possível. Mas durante a leitura do voto do ministro Herman Benjamin, quando ele estava fazendo essa leitura, poucos minutos depois, o ministro Adhemar Gonzaga, ele interrompeu o ministro Herman Benjamin, reclamando que o relatório dele não tinha sido disponibilizado para os outros ministros e que ele encontrava dificuldades em acompanhar alguns pontos do que o ministro Herman Benjamin estava falando. Adhemar Gonzaga chegou a dizer que ele poderia debater melhor o texto do relatório com os elementos que eles tinham estudado se tivesse tido acesso a esse relatório do ministro Herman Benjamin. Herman respondeu a Adhemar Gonzaga, ele foi bem enfático, deu uma resposta um pouco dura a Adhemar, dizendo que os ministros deviam se ater somente aos pontos importantes do relatório e não às minúcias desse relatório. Depois Herman continuou falando sobre o seu voto e ele disse que sim, houve caixa 2 para a campanha eleitoral de 2014 da chapa Dilma Temer e que está comprovado abuso de poder econômico. Além disso, Herman afirmou que houve pedido da chapa Dilma Temer a empresas, pedido de recursos para diversos fins e que eles foram recebidos de forma ilícita pela chapa. Vamos ver agora o que falou o ministro. Os pagamentos estavam sendo feitos de forma clandestina. E todos nós sabemos, de acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, que para a cassação de mandato não há necessidade de que os pagamentos sejam derivados, de caixa 2, sejam derivados de propina. Mesmo que esqueçamos os depoimentos de Marcelo Odebrecht e de todos os dirigentes das suas empresas, o material probatório que chegou aos autos por pedido expresso dos representantes não deixa dúvida sobre a existência dos fatos que eu narrei aqui. A consideração conjunta das provas orais e documentais confere segurança a este relator para considerar devidamente comprovado o episódio da compra de tempo de TV dos partidos políticos tais, para a campanha majoritária da coligação com a Força do Povo em 2014, o que sem dúvida configura, a meu juízo, flagrante abuso de poder econômico. O que interessa mesmo é que houve uma triangulação comprovada por caixa 2, em pleno período eleitoral, entre partidos integrantes da coligação com a Força do Povo. Luciano, o ministro Herman Benjamin chegou também a falar sobre o casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana. Ele disse que o casal continuou a receber pagamentos mesmo depois de terem terminadas as campanhas eleitorais, muitos meses depois. O ministro chegou a dizer que teve um lastro de pagamentos de até 3 anos. O ministro também definiu o casal. Ele disse que o casamento deles era uma indústria e comércio. Um era o artista, no que fazia licitamente, e o outro, no caso, a Mônica Moura, que era a esposa de João Santana, cuidava das finanças. Vamos ver esse momento do julgamento. O casal, ministro Gilmar Mendes, poderia ser definido como um verdadeiro casamento de indústria e comércio. Porque um tinha a habilidade, e não exagero, extraordinária para a criação, um verdadeiro
artista naquilo que fazia licitamente, e do outro, a sua esposa cuidando das finanças e administrando esses aspectos que não interessavam tanto a ele. Por um lado, as campanhas do partido podiam contar com a excelência dos serviços da empresa do senhor João Santana e da senhora Mônica Moura, que, por sua vez, contava com a segurança de receber os milionários valores de seus contratos pela Odebrecht, a qual, por fim, mantinha as portas de acesso aos gabinetes mais elevados do governo inteiramente livres. Restou claro que, ao longo do tempo e por eventos diferentes, o casal João Santana e Mônica Moura recebeu recursos de Caixa 2 em uma conta na Suíça, em empresa offshore de nome Shell Bill. E ontem, a sessão de ontem foi marcada por muitos embates entre os ministros por conta de ser possível usar ou não as delações dos executivos das Odebrechts como prova nesse julgamento. Esse foi o tema mais polêmico e que vai ser decisivo para determinar o voto de cada ministro hoje. Como a gente adiantou ontem, o posicionamento que foi vitorioso, 4-3, foi sobre não usar as delações da Odebrecht nesse julgamento. Vamos ver agora como é que foi a sessão de ontem. Qual a credibilidade que tem alguém que presta o depoimento para ocultar, ou para manter, ou para conservar uma delação da qual decorreram benefícios extraordinários? Ainda que utilize o artigo 493, se limitará a recebimento de doações oficiais de empresas contratadas pela Petrobras. Não pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Não podemos. O clima ficou tenso entre os ministros quando o relator do processo começou a leitura do voto dele, que teve foco nas acusações de Caixa 2. O ministro Admar Gonzaga disse que a acusação não faz parte do processo. Vossa Excelência vai entender no momento oportuno. Tá bem. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia. Não, eu não estou fazendo e querendo discurso. constranger seus colegas. Não, que isso não vai funcionar. Aqui não é isso constrangimento. É constrangimento, sim. É um esclarecimento, É constrangimento, é o que Admar. Vossa Excelência está fazendo. Não. Se Vossa Excelência pudesse respeitar... Vossa Excelência está com a aura de relator, querendo constranger seus colegas, não vai conseguir. Até o final dessa edição, a gente volta a falar sobre esse julgamento da chapa Dilma Temer lá em Brasília.